Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. E hoje o canal FOB veio aqui para a zona leste de São Paulo, no criadouro Palestra, para falar com o Atílio e com o Pafili aqui, que faz assessoria para ele, esse criador dessa estrutura incrível. É um criadouro recente, né, Atílio? É isso? Sim, esse criadouro deu início em agosto de 2019. 2019? 2019. E o Pafili está com você nessa jornada desde então? Desde novembro, né? Novembro de 2019, é. E vocês criam que segmento aqui no Canário de cor e porte. Atílio, uma coisa que chama atenção aqui é a estrutura do seu criador. Você já fez essa estrutura pensando nisso? Sim. O que ocorre? Eu, desde pequeno, sempre criei pássaros. E quem cria sabe como é o amor que a gente tem por eles, né? Sim, com certeza. Pensando nisso, falei, quando eu voltasse a criar, que eu fiquei um bom tempo sem criar, a primeira coisa que eu precisaria para a estrutura. Não adianta você querer ter 20, 30, 40 casais sem estrutura. Porque 20, 30, 40 casais vão se multiplicar sabendo criar em vários pássaros. Em 2019, em março, eu perdi o meu irmão querido. Meu irmão não está mais aqui com a gente. E durante muitos anos eu fiquei sem criar. Com o falecimento dele, você reflete um pouco na vida. Com certeza. Fala, poxa, eu estou deixando passar aquilo que eu amo, que é criar meus pássaros. Tive a oportunidade de ir na FOB, foi a última edição que nós tivemos da FOB. 2019. 2019, 2020 nós não tivemos. Vi as diversas cores e quem ama pássaro fica encantado. Você fica até meio perdido no começo, que é tanto pássaro de cor, porte, canto que tem ali, que quem gosta teria um casal de cada, no mínimo, né? Quando eu parei de criar, tinham em torno de umas 220, 230 cores. Hoje nós temos mais de 600. Daí eu comecei a estruturar meu criador. Comecei a vislumbrar tanto na parte das gaiolas como na parte de higiene em si. Porque o mais difícil é a manutenção, os corredores amplos para você poder criar. E comecei essa estruturação. Não obstante a isso, todo criador que fala que sabe tudo, ele não está faltando com a verdade. Porque cada dia você aprende uma coisa diferente. Tanto com os mais antigos, que são nossos mestres, como com os mais novos também. O dia que você descobre que você não sabe nada, nesse dia você começou a aprender. Certeza. Com um amigo em comum, eu tive a oportunidade de conhecer o Rodolfo Pafili. Nosso querido Pafili, com uma expertise ímpar na criação, no manejo, um conhecimento adquirido ao longo dos anos, né? E o Pafili veio junto com a gente, dando essa assessoria completa na parte dos pássaros, dos canários. E está aqui com a gente, o Pafili fala um pouquinho. Quantos anos você cria, Pafili? Então, eu criei, na verdade, eu já não crio mais, né? Eu parei, eu tenho meia dúzia de gaiolas só para ouvir os bichos cantar, que eu sempre gostei. E criei por mais ou menos 38, 40 anos eu criei canário. É uma longa estrada. Mas na verdade eu não tinha estrutura, eu sempre morei em apartamento, eu sempre criei canário em lugar alugado, sala alugada na verdade. Aí foi passando o tempo, eu fui perdendo um pouco de tempo também, eu fui a pessoa que eu já tinha adquirido esse imóvel já há muito tempo, que era alugado, a pessoa precisou de imóvel também, eu fiquei sem lugar para criar e tal. Eu acabei parando de criar. Isso já fazem 10 anos mais ou menos. E aí eu comecei, já trabalhava com o Renato Lucena, outro criador também, dava assessoria para ele. Sim, seu Lucena. E através de um amigo nosso, que é o Fred, que o Atílio conheceu lá na FOB, também criador, indicou o Albino, que fornece semente para gente, ração. Perfeito. Indicou eu para o Atílio, nós conhecemos e estamos trabalhando aí, fazendo um trabalho aí. Na verdade, o ano retrasado, quando ele já tinha começado, eu já cheguei aqui, mas já estava, na verdade, terminando a criação, né? Acompanhei mais ou menos por 2 meses até terminar a criação, selecionando alguma coisa.
só que não teve o Campeonato Brasileiro. Sim, sim. E esse ano demos uma selecionada, investimos mais em alguma coisa em Canário e acasalamos e estamos no término também de mais uma etapa, né? É mais então que uma assessoria, né? Quase que uma parceria, né? Sim, sim. A presença do Pafili aqui é importantíssima para o criador. O Pafili tem toda a visão técnica e operacional também. Manejo, todas essas coisas também, né? De alimentação, isso tudo a gente já tem bastante experiência, né? Nós temos que prestigiar sempre os criadores antigos. Sim, com certeza. Porque a experiência é adquirida. Então, ao longo do tempo, cada dia mais você vai aprendendo. Você tem que valorizar sempre o seu clube. Buscar um clube campeão com pessoas que entendam e te dê suporte e tenham humildade para passar isso. Eu sou filiado ao meu clube ABCO, que eu só tenho que agradecer a todos ali que sempre me ajudaram, em especial o Renato, o Mário, nosso saudoso Fred, que não está mais aqui com a gente, que sempre me deram suporte, mostraram os prós e os contras, sempre foram transparentes. Às vezes o criador que está recomeçando, como é o meu caso, às vezes você carrega uma bagagem um pouco mais antiga de uma coisa que já está ultrapassada. E você passa a ter uma visão diferente do manejo em si. São pequenos detalhes que fazem a diferença na criação. Então eu falo aqui para vocês, valorizem o seu clube. Ajudem o seu clube, deem suporte a quem dá suporte a vocês. Auxiliem, porque é uma troca de conhecimentos em si. Esse é o segredo do sucesso. Porque respeito você adquire, não conquista na porrada. Sim. Olha, eu vou criar, vou investir X mil, tenho um capital, você é o maior criador. Se você pensa assim, já está errado. Sim. Isso é a porta para o fracasso. Você tem que ter humildade e aprender. E canalizar todo o recurso que você tenha para aquilo que você de fato gosta e ama. Porque criar é uma paixão, vem de dentro da gente. Só quem é criador de pássaro sabe o que é isso. Você entendeu? A felicidade que você tem quando aquele canário que você adora cria, que tira um filhote, quando ele vira adulto, passa da muda, é tão bom quanto o pai, ou melhor, que a fêmea, nasceu uma fêmea daquela fêmea que você adora, que gosta. Cada pássaro você coloca praticamente um nome dele, ele não é uma mercadoria. Com certeza. Essa é a visão, criar com amor. Se você não criar com amor, não vai dar certo. Amor e conhecimento são a chave do sucesso, não tem como caminham lado a lado, os dois. E nós tivemos oportunidade, pelo destino, de estar o Pafili com a gente. Perfeito. Com aquele olhar técnico, às vezes você acha que determinada cor é aquela que está em excelência, e não é. E quem tem uma visão técnica ajuda muito. Muito acontece às vezes do criador iniciante, às vezes ele se desanimar com a primeira doença que tenha no pássaro. É o famoso às vezes criador esponja, que tudo que foram falando para ele vai absorvendo e já vai querer tratando, colocando e dando a medicação e fazendo isso, sendo que na realidade às vezes você pode estar piorando do que ajudando. Então a troca de experiência entre quem sabe é fundamental, sabe? Não tenham medo de criar, não tenham assim, não titubeiem na hora de pedir auxílio. Sim. Eu acho que não tem nenhuma fonte mais confiável do que um criador que já passou por tudo isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Experiência, sempre aprendendo, sempre selecionando também, acompanhando sempre acompanhando os concursos para se aprimorar. Sim, com certeza. Entendeu? E a experiência na pele, né? A pessoa que viveu tudo isso, né? Sim. Isso não tem nada mais efetivo do que isso, né? E atualmente vocês estão criando quantos casais? Na verdade, hoje temos na média de 330, 340 casais, entre cor e corte. Entre cor e corte? Sim. Vocês têm vocês se aprofundam em alguma cor específica? Na verdade, a quantidade maior que é a linha clara que nós temos. Os brancos, branco dominante, amarelo intenso, nevados, lutinos, que são amarelos de olho vermelho, vermelho mosaico, temos fel, canela ônix,
ágata pastel, uma variedade razoável de cores. Na parte de porte tem Scott, tem Lizard e Fife, e topete alemão. O manejo é muito diferente entre essas espécies? Não muito. Alimentação, o que vocês costumam fazer? Então, a alimentação é a farinhada hoje, que já tem pronta, que você só umedece e serve. Mas tanto o canário de cor e de porte, a ração é a mesma. A única coisa que você tem que diferenciar são os canários amarelos. Certo. Os canários amarelos você tem que colorir eles um pouco mais, que tem a luteína, que é um produto amarelo, para você intensificar a cor. Como o catachantine para os vermelhos, que também você tem que dar para ele manter a cor vermelha e mais intensa possível, né? Mais colorida, mais brilhante, isso tudo para poder depois levar o canário para concurso. Fora a farinhada, faz a introdução de algum alimento, por exemplo, na época de reprodução, muitos criadores introduzem o ovo na alimentação. Sim, nós colocamos ovo na alimentação, mistura com a farinhada. Vitamina, eu coloco vitamina também na água para eles. Certo, perfeito. Tá? Para dar uma fortificada. Alguma coisa de fruta, de maçã, nós colocamos um pouco também. Mas a farinhada em si ela já é completa, já tem todos os nutrientes. E se você tem uma variedade muito grande, uma quantidade muito grande, imagina você colocar 1/4 de maçã por cada pássaro que você tem, por cada gaiola. Com certeza. Entendeu? Então muito também é da praticidade que você tem na alimentação dele, uma alimentação rica. O pássaro tem que saber que aquele alimento está disponível naquele momento para ele, entendeu? Porque o pássaro ele é fotodinâmico. Ele vai criar em cima do ciclo luminoso que ele tem. Certo. Então você tem que ter aquele horário certo da luz, tanto no começo do dia como no final do dia. Não pode ter muita interferência da luz, né? Nenhum tipo de intempérie da luz em si. Senão você acaba quebrando o ciclo dele em si. A partir do momento que você tem essa parte fotodinâmica dele regular, você passa com alimentação regular também, são dois fatores que já contribuem para a reprodução dele. Quando você diz regular, você diz no mesmo horário. O mesmo horário, essa rotina. sempre no mesmo horário. E a luz, ela obedece à claridade do próprio dia? Do próprio dia. No meu caso, eu não tenho tanta luz artificial. Sim. Então ele vai obedecer à luz do dia, que é justamente para não ter nenhuma interferência. Então o pássaro sabe que aquela hora acendeu a luz, aquela hora apagou a luz, que no meu caso é a luz natural, e tem alimentação, ele vai pensar na reprodução. Certo. Se o ciclo luminoso dele está completamente abalado, você já vai ter um pássaro cansado, você já vai ter ele estressado. Se você demora às vezes para você colocar alimentação nos horários que deva colocar, o pássaro pode entender aquilo como uma falta de alimento e também não pensar em reproduzir. Por quê? Se está faltando alimento para mim, vai faltar para o meu filhote. Poxa, que interessante. Então isso é uma dica que eu dou para quem está criando, principalmente para os iniciantes. Né? E o horário de alimentação também tem algum horário específico, por exemplo, junto com o nascer do sol ou na primeira luminosidade? No nosso caso, 7 horas da manhã, a farinhada já está sendo posta. Perfeito. Principalmente em época de criação, porque tem os filhotes, então os filhotes logo cedo já quer se alimentar. Então esse horário na parte da manhã é o primordial para poder já se alimentar e alimentar os filhotes também. Isso é importante. Em questão de alimentação também, hoje a coisa facilitou muito do que era antigamente, né? Porque antigamente você fazia as coisas meio a olho, na verdade. Misturava farinha de rosca, farinha de milho, amassava ovo, mas você não sabia se aquilo era balanceado, se não era, Mas não existia, na verdade, a estrutura que tem hoje, como uma alimentação para cachorro também, ração para cachorro, a mesma coisa. Sim, é completa, você não precisa inserir nada mais. Hoje ela já vem completa com proteína, um nível de proteína adequada, cálcio, ferro, manganês, vem tudo completa, já não. Então facilita muito as coisas hoje, facilitou muito isso aí hoje, né? A tecnologia nutricional dos fabricantes está num grau de excelência muito bom. É óbvio que cada criador se adapta melhor com um tipo de farinhada, especificamente. E cada tipo de pássaro também se adapta um pouco melhor. Esse é o grande segredo que você tem também. E na realidade é o que o Pafili passou.
Você já está com aquele kit praticamente pronto. Só que cada um dá a sua pitadinha, coloca uma coisinha a mais, a menos. Mas as sementes também vocês alimentam com sementes? Então, Sim. uma coisa que é importante também dizer, as sementes antigamente, você tinha que comprar semente, por exemplo, pegava a semente lá na cerealista, em saco, aquilo vinha com um agrotóxico terrível, pó, a gente era obrigado a peneirar aquilo e tinha gente até que lavava, eu já cheguei até a fazer isso. Eu já vi gente Ele vem com muito ácaro também, dá sim, muito ácaro dentro da muito queda. grande. A gente lavava aquilo e punha para secar no sol para poder limpar melhor. Hoje também o que facilitou isso, hoje a semente, ela já vem balanceada com a quantidade certa de colza, de níger, de alpiste, e já vem limpa praticamente, ela vem peneirada, já vem com uma qualidade muito boa também, que evita também problema de saúde nos bichos, né? Principalmente problema respiratório. É tudo que você coloca no seu criador, você tem que saber a procedência daquilo e saber o que você está levando para dentro da sua criação. Você tem que fazer uma analogia como você mesmo. Você vai querer, se você se alimenta de um produto de qualidade, você não vai comer uma comida estragada, ou uma comida que não está limpa. Você tem que transferir isso daí para o seu pássaro. Com certeza. O seu pássaro tem que ter uma boa alimentação, a água tem que estar sempre limpa também, para evitar qualquer tipo de doença. Mas esse é outro ponto que eu ia tocar, Tino, desculpa te interromper. A gente vê que você pensou na estrutura integral aqui desse criador, né? Construiu para isso, não mediu esforços para que isso saísse com essa excelência que a gente está vendo. Mas mesmo assim, eu te perguntei agora há pouco, andando aí pela estrutura, que você não tinha automatizado os bebedouros, né? E você me deu um dado muito interessante. Assim, com a minha experiência, com a minha visão, a nossa preocupação é o quê? No tipo de bebedouro automatizado, se de repente você tem alguma giardia, alguma amebíase que tenha, por algum descuido que possa ocorrer, você pode estar contaminando todos eles De uma que estão vez ali. só, perfeito. Eu aqui no meu sistema, ele é um pouco mais trabalhoso do que o automatizado mas eu retiro todos os bebedouros, lavo, deixo de molho na cândida e substituo eles depois. Então eu tenho uma quantidade de bebedouros 2,5 vezes maior do que aquela que eu tenho nas gaiolas. Então eu só troco o bebedouro, coloco um limpo e deixo o outro para entrar no ciclo novamente de limpeza. E assim eu obtive um bom resultado com relação a doenças. Perfeito. Que uma característica da giardia é aquela doença em volta dos olhos deles e a desinteria em si, né? Então eu eliminei casos aí de coccidiose, de giardia. Esse ano praticamente nós não tivemos. Que legal. Nós tivemos aí, ainda tem mais umas 2 semanas de criação. Nós tiramos esse ano 1.200 canários, já filhotes. Que legal. E acredito que chegamos aí em torno aí de uns 1.500 esse ano, na parte de filhotes. E pouquíssimos casos. Nós tivemos com filhotes em si, nós tivemos 2 casos apenas. Né? A quantidade é ínfima em cima disso. É muito pequena. Essa higiene também é feita nos coleiros também, né? São substituídos cada 10 dias, 15 dias, que é um tempo muito bom, principalmente a época de criação. E as grades de fundo também, a bandeja, essas bandejas são trocadas, os papéis 2 vezes por semana, a grade 1 vez por semana. E as bandejas, quando é trocado o papel, são todas desinfetadas. Tira o papel, desinfetada com álcool, higieniza com pano com álcool e coloca o papel em cima já para evitar qualquer tipo de infecção, de doença, né? Isso é O muito piso a gente deixa de molho na cândida com lisoform. Eu tenho uma quantidade grande de pisos extras e de fundos também. Então, para não estressar o pássaro, eu não tiro aquele fundo daquela gaiola limpo e ponho de volta. A maioria dos criadores grandes fazem isso. Sim. O que é que eu faço? Retiro a suja e coloco a limpa. Perfeito. Tanto o piso como o fundo. Depois esses que estão sujos, nós colocamos de molho para fazer essa desinfecção. Eventual desinfecção, se porventura esteja infectado, daí ele é praticamente esterilizado e guardado para o próximo ciclo que é feito. E nós tivemos bons resultados assim. Que legal. Vamos falar agora da época mais importante aí da criação, que é a criação em si. Como é que vocês fazem o manejo aqui na época de procriação das aves? Então, a gente costuma casar os bichos lá mais ou menos em agosto.
Então seleciona os melhores canários, claro, e começa o acasalamento. E o manejo é o seguinte, a gente às vezes tem canários machos que são muito bons, e você só tem, você compara com os outros, só tem 1 ou 2 canários naquele padrão, da cor, eu estou falando em questão de cor. Questão de cor. Então esse pássaro você vai ter que usar ele mais que uma vez, com mais que uma fêmea, entendeu? Para poder tirar a prole maior que você puder tirar desse pássaro, por causa da qualidade que ele tem. E o manejo é fácil, a gente chega de manhã, aí o pessoal já começa a tratar, fazer a alimentação, eu chego, eu trabalho com atilho segunda, quarta e sexta, na parte da manhã. Então, chego na gaiola 1, pego na gaiola 1, olho para ver se bota, se não botou, se botou, tiro o ovo, coloca no recipiente e depois coloca para chocar quando ela bota o último ovo, que geralmente a canária bota de 3 a 4 ovos. Certo. Todo dia de manhã ela bota um ovo, a gente tira esse ovo, coloca no recipiente, depois coloca para chocar tudo junto. Aí anota a data que entrou em show, acompanha quando nasce o filhote. Em alguns casos a gente procura dar uma papinha para principalmente canário de olho vermelho. E as canárias de olho vermelho, elas não costumam alimentar muito bem os filhotes. Então a gente costuma dar uma papinha e se tiver alguma opção de passar para algum outro casal, que a gente tem tudo registrado, todas as canárias que alimentam bem. Os casais que criam bem já para ter um controle disso, entendeu? Então a gente faz um manejo, costuma passar os filhotes para alguma que eventual não estão alimentando, já para ter uma prole, uma quantidade maior de filhotes, uma produção maior, né? Essa retirada dos ovos se fazem necessária para ser feito o choco deles de uma única vez, porque se você deixar a canária botando e não tirar o ovo do ninho, o primeiro ovo vai eclodir antes dos demais. Sim. Isso com uma diferença de 5 dias entre um filhote e outro, o primeiro filhote ele vai conseguir se projetar acima dos menores, então ele vai receber mais alimento do que os menores e consequentemente os menores vão acabar morrendo. Então você coloca eles juntos uma vez só, para eles eclodirem na mesma data e serem todos tratados no mesmo tamanho. Eles vão crescer juntos e ter o mesmo tamanho, porque a natureza sabe. Sim. O papo deles enche à medida que a mãe alimenta, que é para ele cair, né, deitar, para o outro menor colocar, esticar o pescoço e poder ter a sua chance de comer. E ter a sua chance de comer. Então isso facilita, até uma dica para os criadores iniciantes. Eu não gosto de mexer, não se preocupe, o pássaro sabe disso. Você pode colocar o ovo em index, tira aquele ovo que ela botou, coloca o index ali e ela vai botando, você vai tirando. Tem um jeito certo também de você armazenar aquele ovo sobre a gaiola, deixar com a pontinha para baixo, para não ter perigo de trincar a casca, nada disso. E tem muito do olhar técnico, que eu volto a dizer, valorizem o seu clube, busque experiência, porque no começo é difícil, o criador iniciante ele vai até se perder, fala, olha, eu não sei nem por onde começar. Sim. Ele fala, nossa, esse canário que eu tenho é lindo, só que para o padrão da raça, ele não tem uma cor. Então ele fala, poxa, eu vou desanimar, sabe? Então isso é uma experiência que você adquire ao longo de anos. Eu, cada dia que passa, eu estou aprendendo mais, aprendendo junto com a filha. O conhecimento que eu tenho também transmito para ele, e ele transmite nessa parte técnica da visão que tem, o que é a progênese daquela raça, o que você tem de melhor para você poder apurar cada vez mais. Uma coisa que a gente percebe aqui na estrutura também é que as voadeiras dos filhotes são bem grandes. Né? Isso tem uma influência É bom pelo seguinte, um viveiro desse, por exemplo, com esse tamanho o tamanho que ele tem, você coloca, por exemplo, 30 filhotes num viveiro desse, eles ficam confortáveis, sem poder se debicar, porque depende do tamanho do viveiro, depende da quantidade que você põe de pássaros, eles começam a se debicar. Aí começa a sangrar, você tem muito problema depois para concurso, você não consegue recuperar o pássaro para concurso. E eu vejo também muito para o próprio pássaro em si, o filhote se exercitar. Então ele tem um espaço maior para ele se exercitar. Quanto mais ele voa, a distância que ele tem interna,
ele vai ter um desenvolvimento de musculatura boa também. Que legal. Que isso auxilia também numa qualidade dele, sabe? Quanto mais confinado ele está, logo quando ele é filhote, pode ser que ele não tenha uma qualidade tão boa quanto num espaço maior. Assim, isso é uma visão particular minha, por isso que eu optei por fazer isso. Mas a gente sempre ouve que a qualidade de vida da ave ela é essencial. definitiva e essencial. Essencial. E isso é feito também com os machos e as fêmeas, as nossas matrizes, depois da criação. Elas são postas em viveiros desse tamanho também. A gente viu lá no fundo. Elas são feitas assim, depois os machos são separados um pouco antes da época de criação, obviamente para eles não se degladiarem ali dentro e estarem num ponto de maturidade para poder se reproduzirem, né? Perfeito. E isso vai sobrepondo o canto, vai tendo, para ter um desempenho melhor durante a criação. Outra estrutura que é boa do ativo também, é as gaiolas individuais também, né? Por exemplo, você preparar canário para concurso, você já começa, eu já tinha 2 lá que eu mostrei para ela, depois nós vamos ver de novo. Já começa a selecionar os melhores canários desse individual, para não se estragar a plumagem, porque tem cor de canário que você não pode deixar arrancar pena. Por exemplo, os canários fel. Os canários fel, das penas de asa e rabo na borda, eles têm um desenho marrom. E isso valoriza muito o pássaro. E se tira essas penas são arrancadas, a pena que vai nascer já não vem com essa Não vem borda. com a mesma... Certo. Esse canário já é desvalorizado um pouco para concurso, entendeu? Sim. Então isso também é muito importante, essas gaiolas individuais também. Falando agora de concurso, qual que é a expectativa para o campeonato desse ano, de vocês aqui? Esperamos primeiro que aconteça, né? Sim, estamos todos com essa... Com a vacinação e com a graça de Deus, diminua essa pandemia, que ocorra. Temos aí 1.500 pássaros para selecionar qual que pode ir para os concursos, né? Primeiro para os campeonatos dentro do clube e se classificar para poder almejar algo no brasileiro, né? Toda a nossa criação está sendo dedicada para isso, né? Perfeito. Atingir aí um grau de excelência dentro da nossa realidade, com os pés no chão, não vislumbrando o Olimpo no primeiro momento, né? Mas a gente parte do princípio, criando com amor, com dedicação e com boas matrizes, com o auxílio, novamente eu digo, de todos do seu clube, que vão olhar e vão falar, olha, isso dá, esse casal é melhor dessa forma, esse macho com esse, e a experiência adquirida ao longo de anos, que é um pafile com o olhar técnico que se tenha, né? Igual esse ano que se passou que não teve, né? Estava todo mundo na expectativa, na verdade foi um ano perdido, né? Sim. Então chegou perto do concurso, já não ia ter, o pessoal já estava começando a preparar os passos para levar e tal, e infelizmente não aconteceu. Mas vamos torcer para que esse ano a gente... E essa emoção muito grande que a gente tem dos campeonatos, sim, de rever os amigos, tem amigos que a gente não vê há muito tempo, e é muito grato, né, essas amizades antigas, é uma amizade, na verdade, é uma amizade muito leal, muito boa. A gente está torcendo muito para que aconteça e que seja um sucesso. Sim. É o que esperamos, né? Esperamos. Aí vamos primeiro no concurso, você tem que se inscrever ao Pássaro pro clube, que você é sócio. Tem uma peneira já no clube para você classificar seus pássaros. Em primeiro, segundo lugar, depende da pontuação para depois levar o pássaro para o brasileiro também. Então a concorrência não é muito fácil não, né? Mas o emocionante é isso que emociona a gente, que deixa a gente... Faz, né, a né? gente ir para frente. Né? Sim. Isso é legal. Aproveitar que eu tenho aqui um criador que voltou a criar, né, depois de tantos anos, e um criador aí de mais de 30, 40 anos de criação. Se vocês pudessem dar uma dica para quem está assistindo a gente em casa, que se apaixonou agora pela ornitologia e que vai começar a criar agora, que dica vocês dariam para esse... Primeira coisa, procure um clube de excelência, um clube, não precisa ser próximo de você, você pode morar no Amazonas e fazer parte do clube aqui em São Paulo, sabe, um clube de representatividade, um clube que te dê suporte, te oriente e não veja você como um número, e sim como alguém que faz parte de uma família. É a primeira coisa. Depois disso, você ter um amor para aquilo que você vai se dedicar. Não crie por criar, crie com amor.
e busquem amparo técnico em cima disso. O que é o amparo técnico? Manejo, alimentação, controle de doenças, cor. Às vezes você pode se desiludir com relação à cor. Nossa, eu criei um pássaro lindo e olha, não serve para ir para o concurso, então eu não quero mais criar. Nós vemos muitos criadores que às vezes desanimam por causa disso, ou desanimam na primeira doença, às vezes por desconhecimento. Sim. Se você ama os pássaros, não desanime no primeiro percalço que você tem. Perfeito. Importante também a pessoa se associar a um clube também e começar por cores mais fáceis, que é um canário branco, canário amarelo, para ele começando a conhecer o manejo, como é que nasce o filhote, como que anilha um filhote, e depois pensar em algumas outras cores, pegar a experiência pelo menos no manejo, que é o principal, né? Para depois aventurar em qualquer outra cor. E tem que se associar a algum clube também, porque o criador que pretende ter um canário para concurso tem que ser sócio de um clube. Para adquirir as anilhas e poder concorrer depois, porventura, participar de uma exposição de venda também. Então isso é importante, né? Com certeza. A criação de pássaro é como uma escola. Você tem que começar humilde. Você começa pelo jardim da infância e vai passando pelas etapas. Bacana essa sua analogia. Essa é a analogia que nós fazemos. E eu volto a dizer, todo dia você aprende um pouco. E o dia que você descobre que você não sabe nada, nesse dia você começou a aprender. Sempre aprendendo, isso é na verdade. É isso. Sempre aprendendo, né? Atílio, obrigado por ter aberto aqui as portas do Criador Palestra, essa estrutura maravilhosa, parabéns pela sua dedicação. A gente consegue ver nas suas palavras aí a dedicação que você tem com essa criação, com as aves, com a ornitologia e o amor que você tem pela natureza em si. Pafili, obrigado pelos seus conhecimentos aí, parabéns por essa assessoria tão bonita que você está dando aqui e essa parceria sempre, de verdade. Nós que agradecemos a oportunidade e abrimos nosso criador para vocês. Estamos à disposição e belo trabalho que vocês fazem também, divulgando a ornitologia, tirando aquela mística que muitos falam, olha, você cria pássaro preso em gaiola. Porque muitas pessoas, por desconhecimento, fazem essa analogia como se nós estivéssemos capturando pássaros silvestres e mantendo em cativeiro. Sendo que na realidade o que nós fazemos é criar pássaros que já estão há mais de séculos sendo criados dessa maneira. Não existia mais, né? Não teria mais. Sim, com certeza. E a gente vê aqui a estrutura, a limpeza, o carinho, a dedicação que você tem com as suas aves. Né? Acho que isso já traduz aí todo esse carinho, esse bem-estar desses animais. Obrigado novamente aí, gente. Obrigado. Você que está em casa, deixa seu like nesse vídeo, ativa as nossas notificações e vem com a gente nesse voo.